Mas afinal, o Fusca é um carro alemão ou é britânico? Legal, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do Fusca, o contexto geral aí de uma coisa muito interessante que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Volkswagen tinha sido largamente bombardeada. E toda aquela ideia que tinha de se fazer o Fusca da forma como ele é hoje em dia, aquilo estava meio que perdido. O que aconteceu foi que em 1939 a fábrica foi inaugurada, parece que foram fabricados cerca de 1000 unidades do Fusca, mas que nenhum daqueles carros foi realmente entregue para os seus donos finais. No fim, as pessoas que estavam comprando os carros acabaram não recebendo, e os carros, pelo que parece, foram usados aí para fins militares, não como combate, mas como transporte realmente. E aí durante a guerra não se fabricou mais nenhuma unidade do Fusca. O que aconteceu na fábrica foi que fabricaram variações do Fusca com o mesmo motor, variações usadas em cima do mesmo chassi, mas todos veículos aí com destinações militares. Existiam até alguns veículos anfíbio ou até mesmo uma versão do Fusca 4x4, que era, se não me engano, conhecida como tipo 82E, ou uma variação aí desse modelo. E que história é essa de Fusca britânico? No final da Segunda Guerra, então, quando os alemães já tinham abandonado a fábrica, levaram com eles um monte de coisa que estava dentro da fábrica, parece que não sobrou nenhum motor, nenhuma suspensão. A fábrica estava bastante depenada, além de todos os bombardeios que ela tinha sido sofrida. Existem alguns relatos aí que a fábrica tinha sido cerca de 60% inutilizada. Esses relatos parecem que são meio controversos. Tem gente que diz que os próprios alemães maquiaram um pouquinho da fábrica para tentar parecer com que ela tivesse completamente inutilizada e não sofresse mais nenhum bombardeio, mas lá dentro da parte que tinha restado, eles continuavam fabricando alguns veículos militares. Mas aí no final da guerra, nesse abandono todo da fábrica, é aí que entrou a Inglaterra. E é aí que eu estou fazendo essa brincadeira, claro, de se o Fusca era britânico ou alemão. É claro que isso é uma brincadeira só para enfatizar esse fato, essa participação enorme da Inglaterra na história do Fusca que a gente tem atual. Teve um cara chamado Major Ivan Hirst. Esse cara foi designado para ir numa missão para a fábrica da Volkswagen. A missão parece que era bem pouco clara na época. Nem ele sabia direito o que ele estava indo fazer lá. Se ele ia lá só para guardar as ruínas da fábrica, ou se ele ia lá na tentativa de reativar a fábrica. Mas o que acontece é que esse Ivan Hirst, ele era um cara que já tinha ouvido falar do Fusca e meio que defendia a ideia do Fusca. Ele apoiava a ideia daquele carro popular. Então ele foi lá mesmo sem ter essa missão muito claramente definida e resolveu reativar a fábrica. No início era bastante controverso se eles iam usar aquilo, se eles iam reativar a fábrica para continuar fabricando veículos para fins militares ou se eles iam voltar na ideia inicial do Fusca. Mas aí entram diversos fatores históricos também. Existiam, parece que, outras fábricas suporte dentro da Alemanha, por exemplo, para fabricar a carcaça dos tais veículos militares, que estavam mais bombardeadas ainda. E ainda por cima parece que ia ficar dentro da parte que posteriormente ficou para a Rússia, como sendo a Alemanha Oriental. O Hirst, quando chegou na fábrica, ele relatou inclusive que existiam pessoas que parece que estavam morando lá dentro da fábrica, da antiga fábrica. Eu acredito que sejam pessoas que estavam desabrigadas da Segunda Guerra. E aí parece que não existia mais encanamento e nem esgoto funcionando lá dentro. E há relatos dele, inclusive, que o cheiro lá dentro era insuportável.
Então a primeira atitude que ele tomou foi de tentar organizar ali com a população local. Parece que ele inclusive usou os terrenos em volta da fábrica para plantação de alimentos, para suprir a população local que estava deficiente aí de alimentação. Aos poucos ele foi retomando a produção do Fusca. Parece que as primeiras unidades eram meio que um misto ali ainda da carcaça original do Fusca com alguma coisa ainda do veículo militar que estavam produzindo na época, pela falta de peças, mas aos poucos aquilo foi se acertando. Ele chegou inclusive a recontratar funcionários da Volkswagen. É curioso como a gente vê que a história do Fusca quase que acabou ali, quase que o carro nem nasceu de fato. Se não fosse aí esse... É claro que a gente não sabe dizer se não fosse isso, o fato desse cara inglês ter ido para lá, pode ser que outra coisa tivesse acontecido e o Fusca tivesse renascido por outros meios. Mas o fato é que a história aconteceu dessa forma e o carro hoje é do jeito que é, muito em parte devido à participação desse inglês dentro da fábrica da Volkswagen lá na Alemanha depois da Guerra Mundial. Talvez seja por isso que hoje em dia, quando a gente olha aí os fusquinhas antigos que tem rodando pelo mundo, a Inglaterra seja tão representativa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas os ingleses têm uma cultura muito forte também com o fusquinha, assim como a gente tem aqui no Brasil, como os mexicanos têm também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve historinha. Isso que eu estou contando é um trecho de um livro que eu estou lendo, é esse livro aqui, que é o Fusca, o carro mais popular do mundo, de um autor chamado Richard Copping. Esse livro originalmente ele é em inglês, essa versão que eu estou lendo é uma versão traduzida para o português. Por sinal, eu altamente recomendo esse livro para quem gosta da história do Fusca, é bem interessante. Ele traz essas coisas ao redor aí daquela evolução natural que a gente costuma ver, né? Geralmente quando a gente vê a história do carro, a gente fica vendo assim, passou da lanterna menor para a lanterna maior, o vidro era dividido, passou a ser inteiriço. E esse livro ele traz bastante coisa assim ao redor da história do carro, né? O contexto lá da época que é bastante legal. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigado mais uma vez e até a próxima.